A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo, do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @IG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônica nos capítulos 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Gratidão pela presença de todos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não se ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40
ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século, que com o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos fazer uma oração agora para dar introdução à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Eu agradeço a cada um de vocês presente aqui nessa live, que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês. Agora vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar minhas mãos e o Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção
para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo, assim como Abraão, Davi, Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Oração de número 7. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Santíssimo Senhor, Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua Palavra nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, essas vidas que estão junto conosco, em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com abundâncias de boas obras. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus, o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo para a sua meditação. Essa aqui, ó. Vamos ao sorteio. Hoje é de número par. Rebanho de número par 14 e rebanho de número ímpar 13. Vamos ao sorteio do livro. Das Escrituras Sagradas para a meditação do rebanho 14 e 13. Esdras, livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras. Capítulo 5 do livro de Esdras contém 17 versículos, que diz assim: as exortações de Ageu e Zacarias, do 1º ao 4º versículo. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Senhor Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e de Jesuá, filho de Zosadaque, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus, o qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas do Senhor Deus que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tutenai, governador da Quém do Eufrates, e Setar, Bozenai e seus companheiros, e assim lhe perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe ainda mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Vamos mais um rebanho.
Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é Romanos 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Romanos. Capítulo 6 do livro de Romanos contém 23 versículos. Livres do pecado pela graça. Do 1º ao 4º versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para com ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e de número 15 ímpar. O livro é 1 Crônicas, 29 capítulos. Primeira Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. O capítulo 29 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 29 do livro de 1 Crônicas contém 30 versículos, que diz assim: as ofertas de Davi e dos príncipes, do 1º ao 4º versículo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem o Senhor Deus escolheu, e ainda moço, é inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Deus ouro, prata para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de onix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda porque amo a casa de meu Deus. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto preparei para o santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6 par e de número 5 ímpar. O livro é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 6 do livro de Hebreus. Capítulo 6 do livro de Hebreus contém 20 versículos. Exortação ao progresso na fé, do 1º ao 4º versículo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em o Senhor Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos
e de juízo eterno. Isso faremos se o Senhor Deus permitir. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Glórias ao nosso perdão. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. O livro é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 do livro de Miqueias contém 15 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Agora junta-te em tropas, ó filhas de tropas, por sentir sítio contra nós, ferirão com a vara a face do juiz de Israel. E eu também, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são deles os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a casa em que está em obra, em dores lhe tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão segundo, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Gratidão pela presença. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora a oferta. A oferta de número 2. Oferta de número 2. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa segunda oferta é sobre as 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Nós afirmamos que toda a igreja e todos os que dizem que são delas ou ela é deles e a igreja, templo ou congregação estiver com apenas uma dessas 4 atividades, vão ser todas condenadas como foram as 5 das 7 igrejas em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. E nós convidando com a permissão do seu líder para examinarmos a sua igreja, templo ou congregação, e nós não encontrarmos nenhuma destas 4 atividades, vocês recebem 4 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 8. Oração de número 8. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos, das Escrituras Sagradas. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis, membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Gratidão pela presença de todos e lembrando a todos que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. O livro Êxodo, 40 capítulo. Livro de Êxodo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 21 do livro de Êxodo. Capítulo 21. Capítulo 21 do livro de Êxodo contém 36 versículos. Leis acerca dos servos, do 1º ao 4º versículo. São esses os estatutos que lhes proporais. E se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá, e se homem casado, com ele sairá sua mulher. E o seu senhor lhe der mulher, e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. O livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 25 do livro de Atos. Capítulo 25 do livro de Atos contém 27 versículos. Paulo perante Festo apela para César, do 1º ao 4º versículo. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província 3 dias depois, subiu de Cesárea para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentavam queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles ciladas para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu: acha-se Paulo detido em Cesareia, e ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. O livro é Jó, 42 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 11 do livro de Jó. Capítulo 11 do livro de Jó. Capítulo 11 contém 20 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Zofar acusa a Jó de iniquidade, do 1º ao 4º versículo. Então respondeu Zofar a Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será acaso de as suas parolas fazerem calar os homens?
E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois dizer, a minha doutrina é pura, e sou limpo aos teus olhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. O livro é 2 Coríntios, 13 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 12 do livro de 2 Coríntios contém 21 versículos. As visões e revelações do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu a palavra inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho, que é rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. E o livro é de Josué, 24 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Josué. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 13 do livro de Josué. Capítulo 13 contém 33 versículos. As terras ainda não conquistadas. Do 1º ao 4º versículo. Em Josué, porém já idoso, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda da Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se considera como os cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascolon e o de Gate e o de Edrom. Ao sul, as Aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos Sidônios, até Afeque, ao termo dos amorreus. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais e canais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Irei fazer agora o sorteio da oferta. A oferta de número 52. Oferta de número 52. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oferta de número 52. Muita atenção. Nós que temos 6 questões que, se você provar com base na Bíblia Sagrada, de que são possíveis, vai receber um prêmio de 12 milhões de reais em dinheiro para cada uma que provar que sim. Primeira questão. É possível crer no Senhor Deus o Todo-Poderoso e não ser santo? Segunda. É possível crer no Senhor Deus o Todo-Poderoso não sendo como ele mandou na Bíblia Sagrada? A terceira. É possível ser um filho do Senhor Deus e não ser santo? A quarta. É possível o Senhor Deus o Todo-Poderoso ouvir a oração de um pecador que não está arrependido? A quinta. É possível um templo físico ser mais eficiente para as pessoas que são igrejas de Cristo do que uma de nossas 12 igrejas virtuais? A sexta. É possível fazer um culto de adoração em espírito e em verdade? João 4, 21 a 26, não sendo como está escrito na Bíblia Sagrada, e ele ainda assim não ser em vão?
E se você ou quem você trouxer para nós, que vai receber 12 milhões de reais por cada uma questão que provar com base na Bíblia Sagrada que são possíveis, totalizando 72 milhões de reais em dinheiro em prêmio. E anuncie essa mensagem de número 13 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @IG1318-37300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da Tua palavra para receberem suas bênçãos em abundância. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor Jesus. Gratidão. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Mentalize um número aí de 1 a 20, para que o Espírito do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Mentaliza aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. O capítulo é o capítulo 3 do livro de Gálatas. Capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos. Paulo apela para a experiência dos Gálatas, do 1º ao 4º versículo. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi Jesus o Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito Santo pela obra da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoado na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foros em vão? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas contém 56 versículos. As mulheres que assistiam ao Senhor Jesus. Do 1º ao 4º versículo. Aconteceu depois disso que andava o Senhor Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino do Senhor Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse o Senhor
Jesus por parábola. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é de Filipenses, 4 capítulos. Filipenses. Vamos ao sorteio. Capítulo 3 do livro de Filipenses. Capítulo 3 do livro de Filipenses contém 21 versículos. A exortação referente à Igreja Santa, do 1º ao 4º versículo. Quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos ao Senhor Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. O livro é Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Gênesis. Capítulo 39 do livro de Gênesis. Capítulo 39. Capítulo 37. 39 contém 23 versículos. José na casa de Potifar, do 1º ao 4º versículo. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. Do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel. Capítulo 13. Capítulo 13 do livro de 2 Samuel contém 39 versículos. O incesto de Amon. Do 1º ao 4º versículo. Tinha Abisalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Anon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Anon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreceste dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Oferta de número 32. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor.
Oferta de número 32. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que é necessário nós crermos como está escrito. João 7,38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E no livro de Salmos, capítulo 50, está escrito que somente os santos, quem verdadeiramente pode ser testemunha tanto do Senhor Jesus ou Cristo, quanto das obras do Senhor Jesus ou Cristo. No versículo 5 de Salmos 50 está afirmando isso. E quando vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19, também está escrito que nós não podemos acrescentar nada e nem omitir nada. Então é necessário que o seu segmento de fé espiritual esteja realmente ciente desses dois capítulos da Bíblia Sagrada, Salmo 50 e Apocalipse 22. Porque no Novo Testamento manda nós meditarmos no livro de Salmo. Do livro de Salmos é que vem todos os testemunhos do Senhor Jesus ou Cristo. Os testemunhos dele e das obras dele também. Por isso é necessário que o seu segmento de fé e você sejam testemunha tanto do Senhor Jesus quanto das obras deles. E se você e seu segmento de fé espiritual estiverem dando os dois testemunhos e do Senhor Jesus ou Cristo e das obras dele sem omitir nenhuma e nós examinarmos com base na Bíblia Sagrada e estiver tudo certo, você vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos vídeos. Nossos canais. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver suas vidas conectadas conosco, nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao capítulo. O capítulo é o capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Capítulo 9 contém 18 versículos que diz assim, do 1º ao 4º. A sorte parece ser a mesma para todos. Deverás que me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos do Senhor Deus, e se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, no bom como ao pecador, ao pecado, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também. O coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem e depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos. Os santos são a casa espiritual edificada em Cristo. Do 1º ao 4º versículo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele
vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegai-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelo homem, mas para com Deus eleita e preciosa. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 1 João, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 João. Capítulo 2 do livro de 1 João contém 29 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus, o Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um livro. O livro é Números, 36 capítulos. Livro de Números. Sorteio, capítulo do livro de Números, capítulo 20 do livro de Números. Capítulo 20 do livro de Números contém 29 versículos. A morte de Miriam, do 1º ao 4º versículo. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivermos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos ali, nós e os nossos animais? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro para mais honra e mais glória do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 3 contém 13 versículos, que diz assim, Paulo envia-lhes Timóteo as boas notícias trazidas por este ao apóstolo, do 1º ao 4º versículo. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos nosso irmão Timóteo, ministro do Senhor Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortai-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estáis designado para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos a ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora a revelação das ofertas. Ela te traz no mínimo 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. Primeiro, você mesmo que está me ouvindo. Segundo, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. Terceiro, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para você receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Metaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 5. Número
Número 10, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 6. Número 17, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Número 2, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Número 14, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 5. Número 12, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 21. Número 20, vai meditar no livro de Atos, capítulo 25. Número 9, vai meditar no livro de Jó, capítulo 11. Número 5, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Número 19, vai meditar no livro de Josué, capítulo 13. Número 6, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Número 8, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 8. Número 11, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Número 16, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 39. Número 1, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Número 15, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Número 7, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Número 13, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 2. Número 3, vai meditar no livro de Números, capítulo 20. E, por último, número 18, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos agora às nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja, a igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na igreja AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na igreja Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus seja onde você estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. Assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira palavra esperança do Senhor Jesus ou Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato para as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir,
vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês nessa live, que o Espírito Santo possa abençoar grandemente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E sejam todos muitíssimos abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês na próxima live.